Olá, meu nome é Fernando Massaoka, sou médico de família e hoje a gente vai falar sobre os carboidratos. Os carboidratos são substâncias formadas por glicose, então antes da gente entender os carboidratos, a gente precisa entender a glicose, que é o que forma esses carboidratos. A glicose é o que dá energia para o nosso corpo, para o nosso músculo contrair, para o nosso rim filtrar, para o nosso coração bater, para o nosso cérebro pensar. A gente precisa de energia e essa energia vem da glicose. Ela é como se fosse a gasolina que a gente usa lá para o nosso carro. Então os carboidratos, que são aqueles compostos formados por glicose, eles são necessários para a nossa vida porque eles nos proporcionam a energia, o combustível para a gente funcionar, para a gente poder fazer as coisas. A classificação dos carboidratos ela é bastante ampla, bastante diversa, como vocês podem ver aqui na tela. Porém, para fins práticos e didáticos, a gente pode dividir eles em duas categorias, que são os carboidratos complexos e os carboidratos simples. Os carboidratos simples são aqueles em que a glicose está toda soltinha dentro deles. E qual que é a consequência disso para o nosso corpo? Quando a gente ingere, essa glicose vai toda de uma vez para o nosso sangue, elevando muito a concentração. Isso faz com que, por um lado, a gente tenha assim bastante energia, por outro, o sangue fica muito concentrado. E quando o sangue está muito concentrado, ele acaba puxando a água das células que estão em volta. Isso é muito perigoso para células mais sensíveis, como os neurônios. Como consequência, o neurônio ele pode murchar por conta dessa água que sai em direção ao sangue muito concentrado de glicose, e isso é muito perigoso. Por essa razão, o nosso corpo precisa tirar rapidamente o excesso de glicose do sangue para evitar aquela desidratação das células. E para fazer isso, ele vai utilizar a insulina. E a gente tem dois tipos de célula que essa chave da insulina funciona, que seria na célula muscular e também na célula do tecido adiposo da gordura. Como o nosso músculo geralmente já está com o estoque de glicose cheio, essa glicose tende a ir para a célula de gordura. É assim que a gente engorda. Por isso que a glicose em excesso faz sim engordar. Com o passar dos anos, se a gente sobrecarrega muito o nosso organismo com picos de glicose, o nosso pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, ele acaba não aguentando mais e ele vai parando de produzir a insulina. É assim que a gente desenvolve o diabetes e aí a glicose fica presa no sangue, não consegue entrar na célula e é por isso que a gente dosa lá no sangue e vê a glicemia, ou seja, o açúcar do sangue, muito alto. Então, Fernando, como é que eu resolvo o meu problema? Porque por um lado eu preciso de energia, mas por outro eu não posso sobrecarregar o meu organismo de glicose. Calma. Então, pessoal, lembra que a gente tem a outra categoria de carboidratos, que são os carboidratos complexos. Qual que é a diferença? Eles são formados exatamente da mesma glicose, por isso são chamados de carboidratos. Só que essa glicose, ao invés de estar soltinha, ela está toda grudadinha uma na outra, em cadeias enormes. Qual que é a consequência disso para o nosso corpo? Como essa glicose está toda grudadinha uma na outra, ela precisa ser quebrada uma por uma e vai sendo liberada aos pouquinhos. Isso faz com que a gente tenha um aporte de energia contínuo, então a gente fica disposto, forte, mas ao mesmo tempo a gente não produz aquele pico de glicose, aquele estado emergencial. Ou seja, o nosso pâncreas não precisa usar a insulina e a gente fica com a energia que a gente precisava. E o que mais que eu posso fazer para evitar aqueles picos de glicose no nosso sangue? Lembra que a insulina ela funciona em dois tipos de célula, na célula gordurosa e na célula muscular. A célula muscular, quando eu esgoto o estoque dela de glicose, ou seja, com o exercício, eu consigo fazer com que essa porta abra sem precisar da insulina. Isso faz com que o músculo, após o exercício, consiga tirar esse excesso de glicose do sangue e mais, preservando o pâncreas, porque ele não precisa da insulina. Por essa razão, o exercício físico ele é muito importante tanto na prevenção e no tratamento do diabetes e também na prevenção e no tratamento da obesidade, porque ele ajuda a glicose a não ir para a célula de gordura e a gente não engordar. Fernando, e na prática, o que são os carboidratos simples e o que são os carboidratos complexos? Os carboidratos simples, em geral, são os carboidratos industrializados, ou seja, todos aqueles que contêm açúcar ou farinha. Exemplos: refrigerante tem açúcar, doces tem açúcar e farinha, pão, macarrão, pastel, salgados, todos têm farinha. E quais são os carboidratos complexos? Os carboidratos complexos são aqueles que vêm da natureza, os legumes, as verduras, as raízes. É que uma curiosidade, pessoal, o arroz branco ele é um carboidrato complexo, porém o cozimento faz com que aquelas ligações fiquem enfraquecidas e ele se comporta como um carboidrato simples. Porém, se a gente resfria e aquece ele de novo, ele volta a se comportar como um carboidrato complexo. Interessante, não? Então, pessoal, essas dietas como Atkins, South Beach, a cetogênica, que preconizam que a gente não deve comer carboidratos, elas são mentirosas pelo menos por duas razões. Primeiro, que a gente precisa dos carboidratos para ter energia,
E outra que nenhum alimento é isento de carboidrato. Até a carne, que a gente geralmente associa com proteína, ela contém carboidrato, porque ela é o músculo do animal e ela tem glicogênio, que é a reserva de glicose do músculo. Concluindo, tanto para prevenir ou tratar obesidade, diabetes, para você ter uma vida saudável, com disposição, você não precisa e nem deve tirar o carboidrato da sua dieta. O que você precisa sim é ajustar as proporções dos carboidratos e lembrar que não há nenhum alimento proibido. Pode comer seu chocolate, pode comer seu pãozinho, pode comer sua tapioca, o que for. O que não pode é comer chocolate todo dia, toda hora, desde a manhã até a noite. Isso não. O que a gente precisa é ajustar as proporções entre os carboidratos complexos e os carboidratos simples. A gente não deve demonizar um alimento e nem excluir totalmente ele da nossa dieta. O que a gente precisa é sim ajustar as proporções e tentar fazer isso de uma forma mais equilibrada. Então é isso, pessoal. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, porque toda semana a gente vai postar conteúdo novo relacionado à saúde. Se você inclusive tem alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. E é isso, pessoal. Até a próxima!